Qual é a primeira impressão que os candidatos têm quando saem da sua empresa depois de um processo seletivo? Eu estou falando dos candidatos e não dos colaboradores. Quando eles são convocados para um processo de seleção e saem da sua empresa, o que será que eles falam do lado de fora? Falam bem? Falam mal? Já parou para pensar sobre isso? Mas antes de a gente voltar a esse ponto, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal para que você consiga receber e acompanhar conteúdos de qualidade sobre gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E voltando ao nosso tema, ao nosso assunto, existem formas da gente conseguir fortalecer a nossa marca empregadora no mercado. Existe um termo hoje também que se chama Employer Branding, que são estratégias para o fortalecimento da marca mediante aos talentos, ou seja, são estratégias utilizadas para atrair talentos e reter também talentos nas organizações. Para reter talentos, é claro que a gente trabalha muito a gestão do clima organizacional, fortalecimento da cultura, programas de retenção dos colaboradores, de recompensa. Agora, o nosso foco nesse vídeo é falar sobre como a gente consegue fazer isso para atrair melhores talentos, mas também para fortalecer a nossa marca durante o processo seletivo. E isso começa no momento que você faz a ligação para o candidato, convocando para o processo de seleção. Durante a ligação, você já precisa deixar uma boa impressão naquele candidato. E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, você precisa ser transparente desde o primeiro contato. Então, quando você liga para o candidato, você vai informar o dia e horário do processo seletivo, saber se ele quer, se ele está interessado em participar. Mas é importante deixar claro o tempo que ele vai permanecer com você no processo. Por que eu estou falando isso? Já recebi ligações de candidatos falando o seguinte: Ivne, eu não vou poder participar do processo hoje porque eu não tenho dinheiro de passagem. Ou seja, ele não tinha dinheiro do transporte para ir até a empresa participar do processo de seleção. Alguns conseguem até o dinheiro emprestado e vão participar do processo, mas quando chegam na empresa, para surpresa deles, não é só uma entrevista ou não é com hora marcada, é por ordem de chegada, ou é o momento de inscrição, ou é um dia que vai acontecer dinâmica, testes comportamentais, testes de conhecimento, perfil de comportamento, dinâmica, enfim, uma série de técnicas de seleção que o candidato vai com uma expectativa de repente de ficar na empresa no máximo 1 hora e permanece ali por 3, 4 horas. Então isso também é falta de respeito, de cuidado com o outro. Então, desde o momento que você entrou em contato com o candidato, já seja transparente, fala assim, olha, nós vamos nesse dia aplicar várias técnicas de seleção, então o senhor permanecerá conosco por 3 ou 4 horas. Essa transparência vai causar uma impressão positiva da empresa para o candidato. O segundo ponto é no momento que ele chega na empresa para participar do processo seletivo. É importante que desde o seu porteiro, né, até a sua recepcionista ou secretária, enfim, que vai atender, né, a experiência que esse candidato vai ter na empresa, ela tem que ser uma boa experiência. Veja bem, por mais que aquele candidato não seja aprovado no processo, né, todo esse cuidado vai fazer com que ele saia falando bem da organização. Então, ele vai passar por uma experiência de ser bem atendido até chegar a você que vai fazer a entrevista. É importante também que se você marcou um horário para a entrevista, marcou às 14 horas, que esse horário seja cumprido, com atraso de no máximo 10 ou 15 minutos. Né? Também é falta de respeito deixar a pessoa ali esperando. E durante o momento da entrevista ou da condução das técnicas do processo de seleção, que haja transparência com o candidato a todo momento, dizendo de verdade quais atividades que ele irá exercer, qual é o cargo, qual a remuneração, os benefícios, né, o horário de trabalho, sem esconder, né, ou deixar de falar nenhum tipo de informação que possa também fazer o candidato aí desistir da vaga mais à frente. E outro item importante é o seguinte, se você prometer, e é importante que você dê um prazo, né? Porque o candidato ele vem com expectativa de saber quando vai sair a resposta com relação ao processo, se ele foi aprovado ou não.
Então, se você der, no momento que você der um prazo para ele, para o feedback, que esse prazo seja cumprido. Né? Caso você não consiga cumprir o prazo, porque não depende de você, às vezes a resposta depende do requisitante da vaga, né? de um outro líder de setor, que faça contato com os candidatos falando que ainda não tem o posicionamento, mas que assim que tiver, até data tal, vai retornar o contato. Então, assim, dar uma satisfação para o candidato também é muito importante. Toda essa experiência vai ser muito positiva e certamente, mesmo que ele não seja escolhido para a vaga, ele vai sair da empresa falando bem da sua marca empregadora.